E aí, como é que tá? Rafael aqui para a aula 2 das contas fraudulentas, né? Das ações de contas fraudulentas, onde nessa aula eu vou abordar os fundamentos para essa ação. É claro que eu não vou ser tão profundo aqui, né? Enfim, eu recomendo, ao final vou fazer uma recomendação para você, tá? Mas eu vou apresentar aqui em que artigos de lei do CDC, das resoluções, né? E da Lei Geral de Proteção de Dados, você vai ter que se fundamentar para fazer essa ação. O fundamento para essa ação, ele pode ser dividido em três pilares. E desde já eu digo que eu vou deixar no comentário fixado um material com aprofundamento falando dos três pilares, tudo que eu vou trabalhar nessa aula aqui para você baixar, estudar e fazer a remissão, né, aos dispositivos e artigos que você tem que estudar. Então vamos lá. Três pilares. O pilar 1, direito do consumidor. Eu tenho um resumo aqui que eu vou acompanhando por ele. No direito do consumidor, a gente vai ter aí os fundamentos para buscarmos a responsabilização objetiva, também na Lei Geral de Proteção de Dados, a autorização da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porque é fundamental isso, e também aí os conceitos de decisão informada, dever de informação ao consumidor, né? O pilar 2 é o da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele vai exigir o consentimento específico, informado e destacado. Isso é fundamental. Por quê? A gente está tratando aqui de possivelmente o fato de o banco ter feito tratamento irregular de dados sensíveis. E os dados sensíveis exigem consentimento específico, informado e destacado. E o banco vai ter que provar se ele fez isso. E esse fundamento está aqui na Lei Geral de Proteção de Dados. E o terceiro pilar é a regulação do Banco Central, que vai fixar o padrão técnico que a abertura de contas tem que seguir para ser válida. Ou seja, esses vão ser os fundamentos que vão permitir que a gente demonstre a falha do serviço, né? Ou que pelo menos o banco não consiga provar que ele cumpriu as resoluções, porque eles nunca demonstram, né? Porque de fato não cumpriram os requisitos aí. Então, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, ele é o cerne aqui da responsabilidade civil, né? Entre a vítima, o correntista e o banco que abriu a conta fraudulenta e indevida. E aqui nós temos os dispositivos chaves que vão estar aí no pilar 1 do Código de Defesa do Consumidor. O primeiro aqui, artigo 6º, ele vai permitir que você consiga a inversão do ônus da prova. E atenção, inversão do ônus da prova não é algo automático. Você tem que dominar os conceitos de hipossuficiência, saber trabalhar isso devidamente na sua inicial para que você consiga, então, a inversão do ônus da prova lá no artigo 6º, inciso 8º. Porque só assim você vai jogar para o banco o dever de provar que aquela conta seguiu todos os requisitos legais e que eventual tratamento de dados foi dentro dos moldes, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, o artigo 14, ele vai tratar da responsabilidade objetiva. Lembrando que o aspecto da responsabilização objetiva, ele tem que estar unido aos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu vou detalhar na aula 4, para falar especificamente como tem que ser feita a fundamentação pela responsabilidade civil objetiva para que você consiga o dano moral in re ipsa. Seguindo, temos o artigo 39, ele vai vedar práticas abusivas, sendo que, no caso, é a abertura, o fornecimento de serviço não contratado, não solicitado. Ou seja, a abertura de uma conta que não foi solicitada. Além disso, os artigos 46 e 47, que vão determinar que o agente prestador de serviço ele preste uma informação clara e prévia. Novamente, coisa que o banco não faz, tá? Ele não vai provar no processo que ele fez. Vamos lá, o segundo pilar, a Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui nós temos o seguinte, ela vai qualificar o vício do consentimento
na origem do dado e que deu ensejo à abertura da conta. Por quê? Sobretudo, né, quando há o compartilhamento indevido. E aí a gente viu o seguinte, que as contas fraudulentas são aquelas contas que os bancos abrem pelo cadastro da pessoa em algum programa de vantagens ou compra em marketplaces. E aí a gente tem um ponto, porque o banco ele abre essa conta fazendo tratamento de dados. E aqui na lei 13.709, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai encontrar os fundamentos para qualificar esse tratamento de dados como irregular, ilegal, né? Então a gente tem o seguinte aqui, nos dispositivos dessa lei, você vai estudar os artigos 7º e 8º. Eles vão exigir aí o consentimento específico, informado e destacado, que eu te falei. Sobretudo tratando-se de dados sensíveis, uma vez que, se o banco mostrar que ele abriu uma conta com uma selfie sua, ele está provando que ele usou dados sensíveis de outra pessoa jurídica de forma indevida. Ele acaba confirmando que sim, ele cometeu tratamento irregular de dados sensíveis. O artigo 18, né? Assegura ao titular aí da conta a confirmação, acesso, correção e eliminação desses dados. Então a gente vai buscar o quê? A eliminação desses dados do banco. Esse artigo 18 é um dos fundamentos também. O artigo 42, né, vai prever a responsabilidade objetiva de quem controla os dados e de quem opera esses dados, né? O caso do banco, né? Decorrente aí do tratamento irregular. Lembrando que esse artigo 42, ele tem que ser lido a partir da estratégia dos dados sensíveis, tá bom? Então você tem que lembrar disso, porque esse é um ponto muito importante para você fazer sua ação judicial aí. A gente tem que estar lidando com dados sensíveis, sendo que a biometria facial ela é considerada um dado sensível. Seguindo o artigo 44, ele vai classificar, né, caracterizar o tratamento do banco como de dados, né, feito pelo banco como irregular. Porque não vai observar a finalidade, ele vai permitir, ele vai definir ali as situações que o banco tem que seguir e o banco não segue, configurando aí o tratamento irregular de dados. O pilar 3, o da regulação, você tem que se ater a dois regulamentos que vão depender do tipo de conta que você está lidando, né? Temos aí a resolução 4753 de 2019. Essa resolução 4753, ela vai ser aplicada no caso de contas de depósito, normalmente contas de bancos que não sejam fintechs, que não sejam bancos, instituições de pagamento, mas contas em bancos tradicionais. Você consegue essa informação fazendo uma pesquisa do código do banco ou da fintech no Banco Central para saber se você vai aplicar a resolução 4753 ou a 96 de 2021. As duas resoluções ela têm texto parecido, então elas podem ser, os fundamentos que estão nessas resoluções podem ser analisados em conjunto aqui. Elas vão definir o que tem que constar no contrato de abertura dessa conta. Elas vão exigir que essa negociação para abertura de uma conta deve ser exclusiva, destacada, não pode ser uma conta decorrente de um cadastro num programa de vantagens, numa compra, num site. Então aí você vai vendo a série de irregularidades que o banco vai cometendo quando abre essa conta. Então, lembrando, resolução 4753, quando você estiver lidando com um banco tradicional, porque ele vai tratar de conta de depósito, e a resolução 96 de 2021, quando se tratar de conta de pagamento, e aí for uma fintech, né? E aí detalhando aqui os artigos que você tem que checar nessas resoluções. O artigo 4º aí, ele vai falar. Nas duas resoluções, acho que esse princípio aí está no mesmo artigo. É o procedimento de verificação e validação de identidade, coisa que o banco não faz. Por caber a ele onde aprova, ele não prova. Bom, essas eram as resoluções do Banco Central que finalizam o pilar 3, né? E aqui eu vou pontuar mais uma coisa aqui, que é o seguinte, para finalizar. Novamente, eu já falei, mas faça o download do material, tá? Eu coloquei aí. Se você quiser saber mais detalhes das contas fraudulentas, me chame no WhatsApp, o meu link está
na descrição do canal para a gente aprofundar. É uma ação que você tem aí uma expectativa de retorno rápido, você pode entrar nos juizados, você tem um fundamento sólido para isso aí, né? Ou seja, o banco faz tratamento irregular de dados sensíveis, quando o banco mostrar que ele usou uma selfie. Importante que fique claro, selfie é dado sensível, então você vai poder usar esse argumento quando o banco ele apresentar lá que ele... Porque o banco vai fazer isso normalmente, né? Ele vai falar que o cliente ele forneceu os dados sim para abrir a conta, tá aqui a conta aqui, mas ele não vai falar nada de onde é que veio aqueles dados, né? Ele não vai dizer que pegou lá em X ou Y Z, ou às vezes vai dizer que veio de uma outra pessoa jurídica. Ele vai mais uma vez comprovar que ele fez tratamento irregular de dados e de dados sensíveis. E aí você tem um argumento pelo dano moral em ré ipsa, tá bom? Olha, mais uma vez, siga o canal, tá? Toque no sininho para você acompanhar os próximos vídeos dessa série. E também, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Vai ser um prazer responder você, tá? Eu atuo no direito bancário já tem aí uns 5 anos que eu estou nessa área, já trabalhei com fraude, com passivo bancário, com ações de superendividamento e estou encontrando nas ações de fraude bancária excelentes temas para atuar. Estou me garantindo aí uma evolução muito interessante na minha advocacia, tá? Manda mensagem no WhatsApp ou poste algum comentário aí para a gente interagir de dúvida, enfim, é isso aí.